nome é Vitória. Sempre ouvi que existia dois lados da história, o ruim e o bom. E infelizmente eu conheci o lado ruim. O mundo escuro, sombrio, que te aprisiona, um caminho quase sem volta. Neste mundo, muitos caem, mas há algo que te faz ficar em pé. Eu nunca conheci meu pai. Já minha mãe, nós não tínhamos uma convivência muito de mãe e filha, era mais de irmãs. Então, quando eu fiz 11 anos, eu decidi morar com os meus tios. Eu conheci a Igreja Adventista através do Colégio Adventista. De início, eu não queria muito. Eu sempre fui uma pessoa criada no meio de um lar totalmente sem regras. E minha tia sempre estava muito presente. E ela começou a gostar muito dos hinos, do que o pastor falava. E então ela começou a acessar o canal Novo Tempo. Nós duas fizemos o estudo e decidimos nos batizar. Eu estava muito decidida, era aquilo. Foi o melhor momento da minha vida. Quando eu cheguei na fase do aborrecente, adolescente, eu achava que os meus tios queriam mal pra mim. Então, quando eu fiz 18 anos, eu falei, eu vou sair e vou morar só, vou ser independente, o famoso 18 anos, tão esperado. Foi decepcionante, porque não foi nada daquilo que eu imaginava ser. Quando eu me vi morando só, eu não frequentava mais a igreja, porque eu trabalhava de segunda a segunda. Eu vi que não dava, que eu não estava dando conta e eu entrei em desespero. Eu conheci uma pessoa, um rapaz, e eu conversava bastante com ele pela rede social. E então, esse rapaz falou pra mim que iria me levar num lugar muito de Deus, muito bom, pessoal legal, e que eu estava precisando disso. Foi então que quando eu cheguei lá, eu me deparei num terreiro de Umbanda. Foi aterrorizante, eu falei, meu Deus, onde é que eu tô? E a primeira coisa que fizeram foi, vamos fazer uma oração? Eles disseram, e eu falei, nossa, num terreiro eles fazem oração? Oração do Pai Nosso, como assim? Eu falei, talvez aqui seja legal. Simplesmente desde o primeiro dia que eu fui, eu não consegui mais parar de ir. Fui 1, 2, 3, até que chegou o momento de eu experimentar a ayahuasca, o chá. Eu comecei a conhecer o espiritismo nas aldeias. Logo depois eu conheci a União do Vegetal. Logo depois eu conhecia pessoas que viviam de luz. Então, o meu ciclo de amizade começou a ser esse. Comecei a conviver com essas pessoas. Quando eu me dei conta, eu já estava dançando no salão, eu já estava acendendo velas, eu já estava fazendo encruzilhadas, eu já tinha adquirido a fé deles como a minha fé e nada mais importava. De início era tudo muito bom, só que isso começou a gerar paranoias na minha cabeça. Eu era uma pessoa extremamente infeliz. Eu não dormia, eu não queria mais laço com a minha família. E a minha tia começou a desconfiar. Foi quando eu tive as crises em meio do terreiro. Parece que eu ia num inferno. E eu só conseguia lembrar de Deus. E como eu não acreditava mais em nada, vinham as crises. E quando eu começava a morrer, eu começava a dizer, Jesus, me ajuda, Deus. Eu sei que Tu existe, eu começava a acreditar em Jesus ali em meio à minha crise e para aquilo passar, eu não escutava as músicas que ele cantava, eu começava a cantar. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem... Eu começava a cantar essa música e era quando eu ia me acalmando, eu falei, tá tudo bem, Deus tá comigo. Só que quando acabava esse momento, eu voltava a ser a mesma pessoa, a acreditar naquilo. Só que eu era uma pessoa que tinha muita dúvida sobre do que é Deus, o que é Jesus. E aí foi quando eu comecei a querer receber entidade. Eu rodava, eu girava, eu desmaiava, mas não recebia entidade. Falei, por que eu não recebo entidade? Por que isso não vem em mim? Dia 2 de janeiro, eu fiquei de fazer minha vinculação na Umbanda, porque eu ia receber todas as entidades. Foi quando começaram as campanhas de oração na igreja.
E minha mãe começou a fazer oração 5 horas da manhã. E a igreja do universitário orava por mim diariamente. E minha tia orava. Desde aí começou a dar tudo errado para que eu não fizesse. O carro quebrava, a moto quebrava, não dava de me buscar para os rituais. Eu falei, poxa vida, nada tá dando certo para mim. Mas eu já tinha confirmado com minha mãe que eu viria para cá, para Porto Velho, em janeiro. E eu liguei para eles, falei, olha, tô viajando tal dia, mas assim que eu chegar, eu faço a vinculação. Só que a minha vinda pra cá mudou tudo. Não deu mais pra voltar. Eu comecei a ter muita crise. Eu achava que ia morrer todo o tempo. Eu não tinha mais vontade de viver. Eu não tinha mais vontade. Eu ia dormir e eu dizia, Deus, tira a minha vida. Eu não aguento mais. Foi começando a tudo ficar muito difícil. E eu comecei a descobrir que lá eles faziam muito trabalho para que eu voltasse. E aí foi quando veio essa pandemia e eu falei assim, não, eu vou voltar para a igreja adventista. E aí eu liguei para minha tia, falei, tia, eu vou voltar para a igreja adventista. E ela começou a dizer, glória a Deus, a pular, a ficar feliz. Eu falei, por que essa mulher tá assim? Ela falou, é porque hoje se encerra os 10 dias de oração e jejum que nós estávamos fazendo na igreja do universitário. E o seu nome estava lá, como alguém que tinha se desviado. E eu estou muito feliz porque Deus é fiel, eu sabia que você ia voltar. Eu sabia que um dia você ia voltar. E eu comecei a chorar também, porque ela disse, eu sabia que como filho pródigo você ia voltar. E algo foi mudando em mim, de uma certa forma. Estava na pandemia, eu não sabia como é que funcionavam as igrejas, se estavam abertas. Eu falei assim, eu vou pesquisar aqui, eu vou em alguma página da igreja e vou enviar uma mensagem e eles vão me responder. Foi quando, do nada, eu resolvi mandar mensagem para um rapaz que ele tinha marcado algo da igreja. Para que eu chegasse à igreja, ele me apresentou 2 irmãs, que elas moravam no meu bairro, a Creuza e a Raimunda. E quando eu conheci elas falaram para mim, foram super receptivas e falaram, vamos num pequeno grupo, na sexta. E foi tudo se encaixando novamente. A oração, ela é poderosa e ela transforma. E a vitória de hoje é uma vitória que confia num Deus de certezas. Hoje eu defino o amor de Deus como um amor protetor, um amor que não desampara, um amor que vai estar ali e vai contigo até o fim do túnel. Então a oração de pessoas transformou a minha vida.